Então, nesse primeiro final de semana do Enem 2025, tivemos a rodada 33 do Brasileirão 2025, começando com Sport e Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. O Sport que está quase rebaixado, falta pouco para ser decretado oficialmente o rebaixamento do Sport. O jogo atrasado que ele tem para fazer contra o Flamengo, válido pelo primeiro turno, deve selar essa queda do Sport para a Série B mais uma vez, em caso de não vitória do Leão da Ilha. Eles não conseguiram derrotar o Atlético Mineiro, que agora escapa oficialmente do rebaixamento. O Atlético estava ainda correndo um certo risco, chegou na casa dos 40 pontos, foi direto para os 43, passou a margem que eu acho necessária para escapar. Eu acho que 42 pontos já salvam, onde estão ali Vasco, que não pontuou mais, são 3 jogos perdendo seguidos, já vamos chegar no jogo do Vasco com o Juventude. Corinthians também está de 42, Ceará e Bragantino. Essas equipes, e claro, o Atlético Mineiro que chegou a 43 pontos, se salvaram. Hulk marcou gol, ele que tinha chegado ao seu gol de número 500 na semana passada no jogo contra o Bahia, enfrentando mais um nordestino agora no Nordeste, lá em Pernambuco, deixou dele e chegou a 501 gols oficiais. Rony marcou 2, ele que vem sendo tão criticado pela torcida do Galo. E o Alexander fechou a conta para o Atlético Mineiro. Aliás, o Sport saiu na frente com o Léo Pereira, fez 2-0 o Sport, o Atlético buscou a virada, Hulk diminuiu, o Rony empatou, Alexander fez o terceiro e o Rony fez mais um. Enquanto isso, em São Januário, o Vasco recebeu o Juventude e sofreu mais uma derrota. A terceira derrota seguida do Vasco, depois de uma sequência muito positiva, com apenas uma derrota em 10 jogos, com 4 vitórias consecutivas. Agora o Vasco entra numa maré muito negativa, com 3 derrotas seguidas e todas no Rio de Janeiro. 2 derrotas em casa, para o São Paulo e para o Juventude, e a derrota no Clássico com o Botafogo no Newton Santos. O Vasco até sai na frente com o gol do Ryan, voltando a marcar. Ele é o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro, junto com o Verratti. Mas o Verratti agora virou reserva. O Ryan tem sido titular como centroavante, deixa o gol dele, até um pouco parecido com o gol que o Verratti fez há pouco tempo contra o Bragantino, na última vitória do Vasco, né? Naquele jogo o Ryan foi desfalque, foi poupado. Naquele jogo nem o Diniz estava lá, ele estava suspenso, né? Desde que o Diniz voltou, o Vasco não venceu mais. E muito por responsabilidade dele, das mexidas dele, da montagem do próprio time titular e da queda de rendimento de vários jogadores. O Paulo Henrique, lateral convocado mais uma vez pela seleção, fez para mim a pior partida dele no ano, com direito a cartão vermelho. Né? O Vasco faz o gol ali aos 27 minutos com o Ryan, assistência do Piton, mais uma para ele, a 9ª no campeonato. No segundo tempo, o Diniz resolve tirar ele, porque eu não entendi, né? Aí ficou um monte de cruzamento com o Pumita, com o pé trocado na esquerda. E ainda o PH foi expulso no final, do outro lado, né? E teve lei do ex. O Nenê, aos 44 anos de idade, marcou o segundo gol do Juventude, o gol da virada. Os outros gols do Juventude foram marcados por Marcelo Hermes e Everton. E essa vitória mantém o Juventude muito vivo na briga pela permanência na Série A. O Juventude chegou a 32 pontos. São 4 pontos a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona, e apenas 1 ponto a menos que o Santos, que está ali na zona também. E para o Santos eu acho que é pior você ter mais um time ainda vivo nessa briga. E é pior ainda para quem está ali perto, né? O caso do Vitória, o caso do Inter, que ainda não se salvaram. O Grêmio chegou a 40, mas ainda não chegou a 42, que eu acho que é o necessário. Mas com 40, é questão de tempo aí. O Grêmio consegue pelo menos 2 empates até o final do campeonato, eu acredito, né? E o Internacional vai ter jogos, inclusive, contra um jogo contra o Santos. E, se não me engano, enfrenta também o Vitória. O Vitória já enfrentou, né? Bom, seguindo, o Internacional nessa rodada empatou com o Bahia, 2-2 no Beira-Rio. O Vitinho fez 2 gols para abrir o placar para o Inter. E o Bahia, que é um time que vai tão mal fora de casa, mas dessa vez conseguiu complicar um pouco mais a vida do Inter, manter o time ali próximo à zona de rebaixamento. William José e Thiago marcaram os gols do Bahia, empatando. O segundo gol, o gol de empate do Bahia, saiu na reta final, ali bem no apagado das luzes mesmo. Então é um empate lamentável para o Internacional, um trabalho muito ruim do Ramon Dias, não melhorou nada em relação ao que estava sendo feito pelo Roger Machado, e o Ramon Dias, que é conhecido por salvar times do rebaixamento. Fez isso com o Vasco em 2023,
fez isso com o Corinthians em 2024, mas no caso do Internacional parece que é o contrário, ele está querendo levar o Inter para o rebaixamento, né, e não salvar. Porque ele pegou o Vasco e o Corinthians afundados na zona e tirou. Ele pegou o Inter fora da zona e está fazendo força para entrar. O São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, porque no Morumbi estava tendo o show do Linkin Park e o São Paulo não joga mais no Morumbi nesse ano. E nem no início do ano que vem. Vai demorar ainda para o São Paulo voltar para casa. E olha, depois de um grande jogo contra o Flamengo, o São Paulo teve uma partida bem pífia contra o Bragantino. Perdeu com gol de pênalti do John e o resultado justo seria 0-0 pelo que foi o jogo. O Bragantino foi agraciado ali com um pênalti. Então a segunda vitória do Bragantino com o Wagner Mancini, a segunda vitória seguida em mais um confronto regional, estadual. Venceu o Corinthians na rodada 32, vence o São Paulo na rodada 33. No sábado foi o festival do 0x0 ali por volta das 4 da tarde, no horário das 4 da tarde. Ou 2 0x0 só, né? Falei festival, mas foram só 2 na rodada inteira, mas acabou acontecendo de ser no mesmo horário. Vitória e Botafogo no Barradão e Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. E esse empate é muito ruim para o Cruzeiro, porque se ele tivesse vencido, estaria agora com 66 pontos, com apenas 2 pontos atrás dos líderes. Como empatou, ele fica 4 pontos atrás dos líderes, né? O Palmeiras perdeu, entrou em campo por último, né? Foi o último time a jogar na rodada. O Flamengo venceu e empatou em pontos com o Palmeiras. O Cruzeiro perdeu a chance de se aproximar mais, e isso muito por conta do Fábio, que fez grandes defesas e salvou o Fluminense da derrota nesse jogo. Teve a polêmica ali da não expulsão do Matheus Pereira, camisa 10 do Cruzeiro, e nem cartão amarelo ele levou no lance, né? Bem, a arbitragem brasileira no seu dia mais normal. Corinthians e Ceará em Itaquera, vitória do Vozão por 1x0 com gol do Galeano. Não foi lei do ex, o Galeano jogou no São Paulo, né? Então foi lei do ex-rival, mas foi lei do ex na assistência, porque o Pedro Henrique deu assistência para o gol do Galeano, uma aula de contra-ataque aí do Ceará, enquanto o Corinthians teve uma falta ensaiada ali bizarra, né? Que o Memphis acertou o zagueiro André Ramalho. Acho que o André Ramalho que entrou na frente dele, né? Mas de qualquer maneira não ia ser gol. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Santos e venceu por 3-2. E o que chamou a atenção foi o Neymar, né? Para variar, ele voltou recentemente contra o Fortaleza no banco de reservas. Entrou bem no segundo tempo e o Santos acabou empatando aquele jogo em 1-1 na Vila. Rodada seguinte, Palmeiras e Santos. Neymar não viaja para São Paulo, não vai acompanhar. Não joga no gramado sintético do Allianz Parque. E agora ele volta como titular contra o Flamengo e não consegue fazer o que fez no primeiro turno. No primeiro turno ele acabou decidindo o jogo, 1-0 o gol dele, e dessa vez ele acertou pouquíssimas coisas, né? Teve uma chance ali de cabeça que ele tentou o peixinho e foi para fora. Tentou voltar para pegar a bola na defesa várias vezes, né? Uma hora ele deu um pique até o Gabriel Brazão para receber e sair jogando. E óbvio que a jogada não deu em nada. Assim, o time do Santos é muito fraco. A esperança é que o Neymar pudesse ajudar, né, e salvar o time do rebaixamento, porque é um jogador diferente, mas que hoje é um jogador comum. É um dos maiores jogadores da sua geração, mas se você pensar que ele tem 33 anos, e aí você pensa com quem que ele era comparado, né? Cristiano Ronaldo, Messi, onde estavam Cristiano Ronaldo e Messi com 33 anos? E você pode até citar outros jogadores que têm a idade do Neymar hoje e estão lá no mais alto nível da Europa. E eu vou além, né? Messi e Cristiano Ronaldo, Messi com 39. Cristiano com 40. Acho que Messi tem 38 ainda, né? Cristiano 40. Nessas idades, um jogando na Arábia, outro nos Estados Unidos, estão entregando muito mais que o Neymar entrega hoje, né? Porque ele mal consegue ficar em campo e quando está em campo, acabou tendo uma postura também bem lamentável nesse jogo, né? Não foi uma postura de capitão, que ele vem sendo no Santos, pelo menos carrega a faixa. Ele ainda é melhor que todos os jogadores do Santos, é lógico. Eu acho que ele renderia mais no Flamengo, no Palmeiras, mas esses times não querem ele e estão certos.
Não faz falta no Flamengo, Neymar. Não faz falta no Palmeiras. Faz falta no Santos. Mas quando ele tá também, não tá adiantando. Porque aí faz falta para ele, outros jogadores, ou faz falta para ele ter o físico que ele tinha antes. Que ele ainda deveria ter um bom porte físico na idade que ele tá, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que para mim, esquece Neymar na Copa do Mundo. Quem ainda tem essa esperança, eu acho que você é muito otimista, ou sei lá, você é maluco mesmo de acreditar que o Neymar vai para a Copa do Mundo ainda. Não vai. E acho que o foco dele não, né, ele não tem que pensar em Copa do Mundo nesse momento, né? Tem que pensar em evitar uma vergonha gigante para a carreira dele, que vai ser cair junto com o Santos. E a chance está bem grande, né? No momento o Santos está na zona. E agora vamos falar do lado do Flamengo, time que agora empata novamente na liderança com o Palmeiras, vai jogar a final da Libertadores com o Palmeiras dia 29. E é isso, esse sufoco aí no final do jogo, depois que o Neymar sai, é bom dizer, né? Porque no intervalo ele ainda falou o seguinte: falou muito mal da arbitragem, criticou o árbitro, disse que o árbitro ainda era. Não lembro qual palavra que ele usou, mas enfim. E disse que o Santos, se quisesse fazer gol no segundo tempo, tinha que fazer a bola chegar nele, tinha que tocar a bola para ele, né? E aí acontece de logo quando ele sai, o jogo foi pro intervalo 1-0, gol do Léo Pereira. Quando o Neymar é substituído, o Santos consegue marcar 2 gols no final. Não por jogadas muito trabalhadas, né? Aconteceram de sair os gols ali em falhas do Flamengo, principalmente, né? Inclusive do Rossi no segundo gol. Acho que a entrada do Robinho Júnior foi positiva. Tá agregando mais nesse momento do que o Neymar. Então, talvez na próxima partida o Vojvoda devia se mexer. Não tô falando que tem que colocar o Neymar no banco, de fato. Mas talvez tenha. Talvez ele entre melhor no segundo tempo, como entrou contra o Fortaleza. Mas, enfim, num jogo grande, ele acabou sumindo. Ou até apareceu demais, mas não conseguiu resolver. E teve lei do ex, gol do Bruno Henrique e gol do Carrascal também, que era conhecido como Neymar colombiano. Teve pênalti perdido do Arrascaeta, bola na trave. E ele poderia ter assumido a artilharia isolada do campeonato se tivesse feito o gol. E a assistência dele pro gol do Carrascal foi espetacular, né? O Arrascaeta é o craque do campeonato, independente do Flamengo ser campeão ou não. Pelos números, né? Artilheiro, líder de assistências, ninguém foi mais decisivo que o Arrascaeta nesse campeonato. Fortaleza e Grêmio se enfrentaram no Castelão, o jogo terminou empatado em 2-2. O Fortaleza saiu na frente com Adam Bareiro, Carlos Vinícius aproveitou ali o vacilo do goleiro e empatou para o Grêmio. Marlon virou o jogo para o Grêmio, mas o Matheus Pereira empatou de novo para o Fortaleza e ainda foi expulso no final do jogo. 2-2, resultado ruim para as duas equipes, mas muito pior para o Fortaleza, que está lá com 30 pontos na penúltima posição e para mim está rebaixado também. O Sport já foi, vai ser decretado na próxima rodada, e o Fortaleza não vejo margem para escapar. Tem até um jogo atrasado para fazer indo com o Atlético, que vai ser realizado nessa próxima quarta-feira. Mas é na Arena MRV e não acho que o Galo vai perder, não. Para encerrar a rodada, Mirassol e Palmeiras lá no estádio Campos Maia, e o Mirassol segue invicto em casa. Mais uma vitória, com 2 minutos o Gabriel já abriu o placar para o Mirassol. Aos 30 minutos, Vitor Roque fez um golaço de bicicleta para empatar para o Palmeiras. Está voando o Vitor Roque, convocação muito merecida. Espero que ele tenha minutos na seleção. E no final do primeiro tempo, em arremesso longo ali do Reinaldo para a área, o famoso latereio, que o Palmeiras viu bem quando era treinado pelo Cuca, né? O Cuca Ball. Então o Reinaldo fez o lançamento longo para a área e o João Vitor fez o gol da vitória do Mirassol. No segundo tempo, o Mirassol não se recuou, não se retrancou para garantir a vitória. Ele foi para cima e teve chance de fazer mais. Mas parou no Carlos Miguel, teve chutes para fora também. O Palmeiras também teve sua chance, parando no goleiro Walter e também finalizando para fora. Mas o Mirassol teve mais posse de bola e mais finalizações no total. Foi melhor na partida e mereceu a vitória. É um grande campeonato, né? Seguir elogiando o Mirassol aqui. Eles têm uma chance de título ainda? Tem. Ele tem 15 pontos em disputa, né, em 5 jogos. O problema é que Palmeiras e Flamengo têm 18 pontos em disputa e uma sequência que é favorável. Olha só a sequência aí de Palmeiras e Flamengo, né? Vão enfrentar nos jogos atrasados. O Flamengo pega o Sport, o Palmeiras pega o Santos,
Tudo bem, o jogo é na Vila, talvez o Santos vire a chave ali. Não sei, né? Vai ter muita pressão. Quem entra mais pressionado? Os dois entram pressionados, mas quem está mais pressionado é quem está na zona de rebaixamento e quem vai ter toda a torcida que pode jogar a favor e pode jogar contra. E aí, na sequência, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro às vésperas da final da Copa Sul-Americana, que o jogo nem está confirmado ainda se vai acontecer, pode ser adiado. O Flamengo pega o Fluminense, aí pode ser um jogo realmente complicado, né? O Fluminense não vai vender barato aí, não vai entrar, obviamente vai querer complicar a vida do rival. De qualquer maneira, já faria isso num clássico, né? Quanto mais podendo tirar o título dele. Então é uma sequência aqui pro Mirassol, eu acho bem possível que ele consiga ganhar até os 5 jogos. Apesar do retrospecto fora de casa não ser tão bom quanto em casa, mas ainda é bom. Né? Senão ele não estaria aí na 4ª posição. Mas pela sequência, vai pegar um Vasco em uma fase, fora de casa, dá para ganhar. Se o Vasco perdeu pro Juventude em casa, por que não pode perder pro Mirassol? E vou te falar, se o Mirassol fosse campeão, eu daria essa vitória aí para eles. Fosse uma certeza que eles pudessem tirar o título do Flamengo. Mas vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, provavelmente, não é certeza, né? 68 pontos para o Palmeiras, 68 para o Flamengo, 64 para o Cruzeiro, 59 para o Mirassol. Cruzeiro e Mirassol com todas partidas feitas, as 33. Flamengo e Palmeiras com um jogo atrasado para realizar. Bahia, 53 pontos, Botafogo, 52, Fluminense, 51, São Paulo, 45, Atlético Mineiro, 43, Vasco, 42, Bragantino, 42 também, Ceará, 42, Corinthians também. Essas equipes já escaparam do rebaixamento. Grêmio, 40, está muito próximo de escapar. Internacional tem 37, Vitória, 35, Santos, 33, Juventude, 32, Fortaleza, 30 e Sport, 17. Arrascaeta é o artilheiro junto com Caio Jorge, 17 gols para cada um. 16 para o Vitor Roque, 14 para o Verratti, 12 para o Pedro e 12 para o Ryan. E o Arrascaeta tem 13 assistências, enquanto o Lucas Piton tem 8. Eu falei que ele tinha chegado à 9ª, né?